Boa noite, irmãos da Igreja Batista Maranata. Hoje eu trouxe ajuda para saudar os irmãos. Boa noite. Boa noite. Vamos orar? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos muito gratos ao Senhor pela oportunidade de saudarmos uns aos outros. E eu peço a Deus que o Senhor abençoe o nosso tempo, conforme nós revisamos o conteúdo de ontem, pensamos perguntas para a nossa aplicação pessoal, aplicação como igreja. Que seja um tempo abençoado. Dá-nos clareza, dá-nos sabedoria. E eu te louvo, a Deus, pela a maneira como o Senhor tem cuidado de cada um da nossa igreja ao longo desse tempo. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Tá bom? Então dá tchau para todo mundo. Tchau. Agora vai lá para a sala, vai. Tchau, tchau. Você fecha a porta para mim, por favor, Pedro. Muito bom, irmãos. Então, vamos lá. Hoje nós vamos revisar o que nós já falamos ontem, no domingo à noite. Se você teve a oportunidade de acompanhar o nosso tempo ontem, ou o culto de ontem, a mensagem de ontem, nós estamos dando sequência à nossa mensagem, a série de mensagens baseadas em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, foi o tema de ontem. E eu quero ler os 3 últimos versículos do capítulo, antes de mergulharmos, então, na revisão do sermão de ontem. Eu espero que você tenha conseguido assistir, eu espero que você que participou tenha sido edificado com a palavra de Deus. E eu vou ler os versículos 14, 15 e 16, para dar um pouco de contexto do que nós temos estudado como igreja. E diz assim: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Essa foi a passagem que nós abrimos a série. Ela é justamente uma passagem que está no miolo, no centro da epístola, e nós usamos ela como abertura porque ela expõe o propósito do apóstolo Paulo em escrever para Timóteo no contexto em que ambos estavam. Nós estamos entendendo a carta como uma carta missionária, de um apóstolo escrevendo para esse pastor, esse seu representante apostólico, pondo em ordem a igreja de Éfeso. E aí nós voltamos para o capítulo 1 e começamos a entender, passagem por passagem, a mensagem, como que cada uma das passagens contribuem para essa mensagem, para que Timóteo tivesse as instruções vindas da parte de Deus, da parte desse apóstolo Paulo, de como ele deveria proceder na casa de Deus, a saber, a igreja. Então, nós vimos uma série de informações, inclusive o destrinchar das verdades do Evangelho, o impacto disso na vida do apóstolo Paulo. É assim que termina o capítulo 1. O capítulo 2 abriu com uma exortação a uma vida de oração. Diante da realidade do Evangelho, essa igreja que vai viver a luz a luz do mistério da piedade, que é o Evangelho, é chamada a orar. Fomos despertados, exortados à oração, e aí, no final do capítulo 2, nós vimos que os papéis homem e mulher são importantes. A distinção de homem e mulher é importante e toca na comunicação do Evangelho. É importante nós mantermos as funções distintas, ainda que reconheçamos a equalidade em essência. Em essência, nós somos iguais, feitos à imagem e semelhança de Deus. Nossa dignidade é atrelada justamente ao fato de sermos criados e ao fato de sermos comprados pelo precioso sangue de Jesus, e agora sendo um pouco mais preciso com relação aos membros da igreja. E aí nós chegamos no capítulo 3, depois de uma pausa de 2 domingos, em que o pastor Fábio e o pastor Marcelo trouxeram para nós mensagens avulsas acerca do serviço, já nos preparando para aquilo que nós veríamos ontem, em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3 trouxe para nós, então, as características do pastor. Bom, logo no início eu coloquei para os irmãos, então, de que qual é o ponto de termos essas características atribuídas aos pastores, modelos do rebanho, se não existe uma expectativa
de que elas sejam imitadas por parte de cada um dos membros da Igreja Batista Maranata. Então, nós já começamos a entender que a aplicação da passagem de ontem, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7, é a expectativa de que cada um dos crentes cresçam nessa direção, porque caráter transformado é uma das evidências da obra de santificação do Senhor em nossas vidas. Aliás, é a evidência da transformação em nossas vidas. Então, foi assim que nós começamos a nos aproximar da passagem, e aí nós vimos que Deus estabelece pastores. Aliás, esse era o primeiro ponto. Esse ponto, inclusive, eu emprestei lá de Atos capítulo 20, em que é uma passagem que melhor descreve a atividade do pastor. Não era uma passagem estranha ao público de 1 Timóteo, o público original, os Efésios, porque Atos capítulo 20 é justamente as últimas palavras presenciais do apóstolo Paulo à liderança de Éfeso. Então, ele fala para instituir, inclusive, para que os bispos, pastores, pastoreiem o rebanho de Deus. E aí nós vimos as principais atividades do pastor, que está ligado ao cuidado, que está ligado a, primeiro, estabelecer que eles servem debaixo da autoridade de Cristo, de que eles cuidam, e o cuidado é muito específico, é ajudá-los a combater a falsa doutrina, né, o falso ensino. Aí depois eles ensinam a palavra de Deus alimentando o rebanho, e modelam o caráter de Cristo, não por constrangimento, e aqui pegando um pouco da linguagem de 1 Pedro capítulo 5, não por obrigação, mas porque foram transformados pelo Evangelho. Então, pastores, antes de tudo, modelam o que é o Evangelho impactando a vida de alguém. E aí nós vimos, obviamente, como que esse caráter descrito a partir do versículo 2 até o versículo 7, cai como uma luva para todos nós entendermos a natureza do caráter, o que controla o caráter e os efeitos do caráter cristão, tanto dentro de casa, através do tempo e fora de casa. Então, essa é mais ou menos a lógica do esboço que nos acompanhou no tempo de ontem. Tá bom? Então, vamos lá. Seguindo, então, a Cristo vivendo à luz do Evangelho. Na natureza do nosso caráter, então, chamados a sermos irrepreensíveis, o que eu espero que você guarde disso, não é alguém perfeito, imaculado, sem nenhum pecado. Isso daí é alguém glorificado, é alguém já com Jesus Cristo, tá certo? Alguém irrepreensível é alguém que não é uma pedra de tropeço, é alguém que não existe nenhuma falha de caráter que venha macular o testemunho do Evangelho. Aí depois ele diz, esposo de uma só mulher, e nós vimos que isso tem um aspecto da fidelidade conjugal. Já em contraste com os falsos mestres, que esses falsos mestres, inclusive, eles tinham uma visão, eles denegriam a visão do casamento. Nós vemos isso no capítulo 4, versículo 3, em que o apóstolo Paulo exorta de que alguns proíbem o casamento. Eles tinham, provavelmente, inclusive, uma exigência de abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos. Então, haviam práticas que eram estranhas à verdade do Evangelho. Então, o esposo de uma só mulher já começa a mostrar o caráter, inclusive, dessa liderança, e até mesmo do rebanho da igreja, que destoa daquilo que os falsos mestres diziam. Tá bom? Aliás, um ponto importante que nós fizemos ontem, inclusive, é que essas características todas, elas são observáveis externamente. Então, fiel à sua mulher, temperante, sóbrio, modesto, né? Essas aí são características, né, de pessoas que justamente ajudam no bom convívio, né? Temperante, sóbrio e modesto. Gente que não é conhecida pelos seus excessos, pelas suas paixões, as suas extravagâncias. Okay? O caráter cristão, ele é sutil, ele é modesto, né? Quando ele é notado, é porque é visto as boas obras que a graça de Deus está operando em nós e através de nós. É importante isso, né? Você sempre está comunicando uma mensagem. Isso tem uma série de implicações. Quando a gente fala, por exemplo, olha, aquela pessoa, a gente fez esse ponto, inclusive, né? Na última mensagem do capítulo 2, sobre modéstia, né? A modéstia é essa habilidade aí, características de vestir-se de tal maneira que você chama atenção não para si mesmo, mas para Cristo. Então, pense assim, em termos de modesto. Eu vivo de tal maneira que eu não chamo atenção para mim mesmo. Essa questão extravagante, em que nós começamos a
a apontar uma série de coisas, essa vaidade, apontar, chamar a atenção para o nosso estilo e etc., né? Nada de errado você ter bom gosto, mas quando essas coisas começam a chamar mais atenção para você do que para Deus, talvez seja o momento de repensar. Então, o caráter cristão, ele é conhecido por ser temperante, sóbrio, modesto, que ajuda você a tomar boas decisões, e em particular, obviamente, aqueles que têm a responsabilidade da liderança. E aí, hospitaleiro, como é que você usa a sua casa, os recursos que Deus lhe deu? Havia uma importância singular, inclusive isso no primeiro século, que ainda perpetua até os dias de hoje, mas de que o uso da casa para a proclamação do evangelho, para auxiliar na proclamação do evangelho, hospedando aqueles que proclamavam a mensagem, missionários e assim por diante. E aí ele diz apto para ensinar, e um ponto que nós fizemos ontem, inclusive, que essa talvez seja a característica mais perto de algo que nós performamos, fazemos, que é o ensino da palavra de Deus. Um ponto importante é que você pastor, você que é chamado para o ministério pastoral, apto para ensinar e ensinar a escritura. É importantíssimo o foco no evangelho. Sem sombra de dúvidas, existem uma série de temas relevantes e importantes em nossas circunstâncias que devem e precisam ser pensados à luz do evangelho, mas eles não são o evangelho. É importante fazermos essa distinção. Tem igrejas se perdendo numa porção de assuntos importantes, mas que não são cruciais para a existência da igreja. A igreja é guardiã do mistério da piedade, não é guardiã das causas sociais, não é guardião de uma porção de outros assuntos que são importantes, mas que não são o evangelho, tá bom? E, de novo, e aqui eu quero reforçar o ponto, essas coisas precisam ser pensadas à luz do evangelho, mas não são o evangelho. Bom, essa é a natureza do caráter do líder. Aí depois, no versículo 3, parte para algumas características que têm a ver com aquilo que controla o nosso caráter. E o que controla o nosso caráter? Não pode ser substâncias. Aqui Paulo fala para Timóteo de que ele não deve ser dado ao vinho. Porque quais as características de alguém dado ao vinho? É que ele perde controle das suas faculdades mentais, das suas habilidades de decidir. Ele é alguém controlado por uma substância que não é o Espírito Santo. Então, nós podemos aí extrapolar e aplicar qualquer coisa que lhe controla, que não seja o Espírito Santo. Cuidado, isso vai ofuscar a sua habilidade de tomar decisões. E é uma característica que deve ser marcante, inclusive, na vida de um pastor, alguém que é controlado apenas pelo Espírito Santo. Aí depois ele diz, não violento, porém cordato, inimigo de contendas. E, em particular, uma das características desses falsos mestres, de acordo com 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 a 5, nós vamos ver isso daqui a algumas semanas, é que eles insistiam em levantar contendas, em constantemente entrar em confrontos com aqueles que ensinavam a verdade. Então, qual que é a marca de alguém que ensina a verdade? É esse domínio próprio, ok? Ele não é controlado pelas suas opiniões, ele não é controlado pelas suas preferências. Inclusive, o domínio próprio, em particular aqui, no caso de alguém que ensina, vem de uma profunda confiança no poder do evangelho. Lembra, a gente não precisa defender um leão. Então, é simplesmente abrir a jaula e deixar a coisa correr, não é? Então, ele não pode ser controlado pelos seus direitos e opiniões. Seu caráter não é controlado pelos seus direitos e opiniões. Nós só vamos lutar agora em prol da unidade evangélica, unidade da igreja, se nós estivermos focados não em nossas opiniões e preferências, mas no que diz a palavra de Deus. Bom, e aí, em terceiro lugar, aquilo que não controla o seu caráter, não podem ser os ganhos financeiros, não avarento, não avarento. Essa é uma característica que aparece em todas as listas referentes à liderança espiritual da igreja. Tito capítulo 1, 1 Pedro capítulo 5, alguém que não seja dominado pelo desejo das coisas materiais, o ganho financeiro. Isso ofusca a sua capacidade de decisão, isso vai ofuscar o seu compromisso na missão, porque você é dominado pelo amor ao dinheiro, né? E nós vamos ver depois em 1 Timóteo capítulo 6, em particular, como que esse amor ao dinheiro é a origem de todos os males, inclusive do falso ensino, daqueles que ensinam por ganho pessoal, que fazem da piedade uma fonte de lucro pessoal, tá bom?
e isso vai, então, ofuscar o verdadeiro ensino. Amor ao dinheiro não é simplesmente querer mais coisas, mas também é manifesto no descontentamento pela sua situação. E uma vez, e isso ficou conhecido ao longo da história da nossa igreja, né? Quando o pastor Edson expôs para nós toda e qualquer avareza, né? Que amor ao dinheiro não é uma questão de se você tem ou não, mas como ele se manifesta e qual é a nossa luta contra o querer das coisas materiais. Talvez por via do descontentamento, talvez por via da cobiça, da inveja, de querer mais, estar disposto a sacrificar sua santidade para obter mais coisas. Isso não deve controlar o caráter do cristão. E aí, observando os efeitos desse caráter transformado pelo Evangelho. Ao longo, então, dos versículos 4, 5, 6 e 7, o apóstolo Paulo expõe 3 características que evidenciam os efeitos desse caráter. O primeiro deles em casa, que ele governe bem a sua própria casa. Não se trata tanto de uma habilidade de administração, de gerenciamento e etc., mas tem a ver com um caráter transformado, de acordo, inclusive, com o tom, por isso que eu li no começo, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 16. Então, que ele tenha filhos sob disciplina, com todo o respeito, sob disciplina, filhos obedientes, que tratam com respeito seus pais, ainda quando estão debaixo do teto da autoridade dos seus pais. Há um grande debate entre teólogos se isso aqui se refere a filhos crentes, em particular por causa da tradução lá de Tito capítulo 1, quando diz filhos crentes. Existe, sim, a possibilidade de que a construção ali no grego não se trate de filhos crentes, mas filhos fiéis, né? Particularmente, é onde eu acredito, não entendo que o apóstolo Paulo está impondo uma condição para pastores sobre algo que ele não tem nenhum controle, que não tem a ver com o seu caráter, como, por exemplo, a salvação dos seus filhos, tá bom? Então, tá aí, né? E depois ele diz, não seja neófito, né? Alguém recém-convertido. Alguém recém-convertido não pode ser pastor, porque caráter é testado ao longo do tempo. Quanto tempo? Bom, a comunidade vai precisar discernir o que é tempo suficiente para um caráter provado, tá bom? Então, ele diz aí, não neófito. E aí, por último, ele diz, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Irmãos, a opinião do mundo sobre nós importa e não importa. Não importa no sentido de nos direcionar qual rumo nós devemos ter, porque nós nos importamos com a opinião de pessoas. Mas o testemunho com as pessoas de fato não tem a ver conosco, mas o testemunho do nome de Cristo, e nesse sentido importa. Então, ter o bom testemunho dos de fora é importante. E, de novo, isso precisa ser balizado, e aí eu fiz esse ponto, inclusive, com os irmãos ontem, de que se você quer que as pessoas simplesmente o amem, que gostem de você, bom, não é pastor que você tem que ser, tá bom? Alguma outra coisa que vai dar para as pessoas o que elas querem, mas não um pastor que vai ensinar a palavra de Deus e refutar o erro. As implicações, então, é que a qualidade da liderança afeta a membresia da igreja. Há uma responsabilidade, então, sobre os pastores de uma vida de santidade pessoal, de um ensino íntegro e de acordo com a palavra de Deus, porque isso abençoa pessoas. E nós vamos fazer esse ponto, inclusive, mais para frente, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. É importante, inclusive, de entender de que se os líderes falham, então, na sua santidade pessoal, se eles falham, então, na construção, então, desse ministério de ensino que apontam para a igreja irá falhar no cumprimento de sua missão. Bom, e por último, todos nós temos a responsabilidade de crescer num caráter transformado como testemunho do poder do Evangelho. O breve resumo que eu estou aqui dando para vocês, você vai poder rever, inclusive, no material Guia de Discussão de Agrupos, que já está pronto, que o Gustavo já preparou para nós. Então, lá tem um pouco desse resumo. Aqui, obviamente, estou dando um pouco mais de informação nesse contexto, mas no resumo você vai encontrar essas informações. E aí, perguntas para a sua aplicação. Muitas delas têm a ver com um pouco de introspecção que você vai precisar fazer para compreender onde você está nessa caminhada de caráter. Acho que é importante a gente reforçar isso e abrir o diálogo nesse sentido, né? De que todos nós temos coisas a serem trabalhadas nessa lista.
O Senhor quer cada vez mais nos transformar, o Senhor é comprometido com esse plano, e eu digo isso porque Romanos 8, 28 e 29 nos diz sobre isso, porque o apóstolo Paulo ministrava com isso em mente, Gálatas capítulo 4, versículo 19, Colossenses capítulo 1, versículo 28, de ver Cristo Jesus forjado em cada um de nós. Bom, então nós temos muito para crescer. O primeiro ponto aqui das conversas orientadas para a aplicação do sermão é até um pedido de oração que no Agrupe nós queremos encorajar você a ter, tá bom? Aliás, deixa eu só fazer uma observação aqui importante. Nós temos falado recentemente sobre a decisão de você ir ou não no culto presencial, né? Tem pessoas da nossa igreja que são classificadas aí dentro daqueles grupos de risco, conhecidos grupos de risco. Temos entendido já, pelas autoridades, inclusive, de que isso não é proibição para você estar lá, mas é recomendação das autoridades municipais que você não esteja lá. Então, você vai ter que ponderar diante de tantos valores. Mas por que eu estou dizendo isso? De que nós temos sobre nós a responsabilidade de congregar. E o congregar pode tomar diferentes formas do que como nós apenas conhecíamos ou limitávamos a aplicação no mês de março. Então, uma das maneiras que nós temos visto para cumprir o que está por trás do congregar, que não é em substituição do culto público, ele continua tendo a sua relevância, a sua importância, mas é um apelo para você que tem sido persuadido, entendido que não é o momento de voltar no culto presencial. Você precisa estar ligado a uma grupo, a um pequeno grupo. Por vezes, o uso da tecnologia para fazer um pequeno grupo acaba sendo um pouco maçante, mas eu quero convidar você, provocar você, persuadir você, implorar para você insistir nisso, tá bom? Insistir nisso. Insista nisso pela fé, sabendo simplesmente que em algum momento Deus vai dar um clique, você vai crescer, você vai ser edificado, tá certo? Então, com a grupo essa semana, separe um tempo de orar pelos nossos pastores, ok? Não estou aqui simplesmente dizendo algo em benefício próprio, obviamente, né? Porque sou um dos pastores da igreja, mas porque a palavra de Deus nos chama para orar. A orar, inclusive, pelos nossos guias, né? A gente vê lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e assim por diante. Mas de orar. Peça sabedoria, discernimento no entendimento da palavra, transmissão da palavra e manter fiel ao Senhor. Irmãos, não vamos tomar simplesmente como um dado ou como não valorizarmos a história de fidelidade que isso tem preservado na nossa igreja. E isso não é produto de nenhuma sabedoria humana, senão apenas exclusivamente da graça de Deus. Vamos implorar para que Deus mantenha gerações de homens que vão abrir a palavra, custe o que custar, e ensinar a verdade. Que Deus continue levantando pessoas desejosas de servir ao Senhor onde Deus as colocou, tá bom? Segunda pergunta. Na verdade, é a primeira pergunta, mas segundo ponto aqui, né? Porque a primeira é um pedido de oração, né? As pessoas o consideram alguém irrepreensível, ok? É importante aqui, porque eu não quero que você viva com temor a homens, do que as pessoas pensam sobre você, quando, na verdade, mais parece que elas que estão com problemas, não você. Mas, ao mesmo tempo, ouvir críticas nos faz, diante do Senhor, rever uma porção de coisas de nossa conduta. Nós estamos todos crescendo. Você é alguém irrepreensível. Existe um traço de caráter questionável ou frequentemente citado pelas pessoas que convivem com você, principalmente as mais próximas, certo? É impressionante como nós somos cegos às maneiras como nós precisamos crescer. E Deus usa pessoas que estão próximas justamente para nos desafiar nisso. Então, olha só onde a pergunta 2 nos coloca. Não só pedindo para que você tenha esse exercício com pessoas que estão próximas de humildade e reconhecer onde você pode crescer, como também num segundo exercício de humildade, talvez ainda tão intenso quanto esse, de abrir isso num grupo. Você já imaginou? Abrir isso num grupo e falar assim, olha, eu tenho coisas que eu preciso crescer, amadurecer, e aqui estão elas. Bum! Ok? Que tipo de testemunho você tem deixado para as pessoas que o conhecem, né? É simplesmente um estilo de vida que inspira as pessoas a conhecerem mais de Cristo, leva as pessoas a conhecerem mais de Cristo, ou simplesmente alguém que é levado pelas circunstâncias, né? 3. Como você tem usado sua casa para contribuir na missão de ser e fazer discípulos? Como sua casa é um local onde o evangelho é visto e vivido, né? Vivido no sentido de que nós vivemos à luz do evangelho.
A sua casa é uma ferramenta assim. Acho que uma das coisas que, pelo menos, tem nos levado a conversar aqui é o objetivo de crescermos mais de forma intencional na hospitalidade. Né? Talvez seja isso na sua casa também. Talvez seja o momento em de nós olharmos, pararmos para pensar de que nesse contexto de pandemia, o uso correto das nossas casas, talvez na volta dos pequenos grupos, se torna ainda mais urgente. Isso não tem a ver com a quantidade de recursos que você tem, o conforto que você pode ou não oferecer, mas tem a ver com uma disposição de coração. Hospitalidade não é limitada por recursos, hospitalidade é limitada por nosso coração, tá bom? 4, como você tem usado seus dons? Você tem sido fiel àquilo que Deus o capacitou a fazer? Como o isolamento impactou a forma como você serve pessoas, né? Então, dons e talentos, né? Deus equipou cada um de nós e provavelmente a forma como você pensa em amar pessoas é a forma como Deus lhe equipou para servir pessoas. Então, considere isso, que a pandemia não seja a nossa desculpa e o nosso obstáculo para continuar amando pessoas. Aliás, essa tem sido a nossa preocupação desde o início, né? E a gente passou por inúmeras fases como igreja. Lembra lá no começo, né? Todo mundo assustado e a gente tentando entender ainda como que a gente ia fazer, questão das reuniões, e aí a gente começou a ligar uns para os outros, lives, devocionais, uma série de irmãos visitando, levando coisas uns para os outros e tal, aí parece que a coisa dá uma acalmada, jovens ligando para os mais velhos, assim por diante, aí a coisa deu uma acalmada, eu só espero que a coisa não tenha dado uma esfriada. Que existem fases, é natural a gente esperar isso, do desenvolvimento, amadurecimento de todos nós, mas isso não pode ser um esfriamento. Então é uma coisa para a gente ir pensando junto aí, né? Há algo externo que costuma controlar suas atitudes? Seu caráter é variável de acordo com as circunstâncias ou você é alguém firme e estável? São inúmeras as exortações da palavra de Deus para que nós sejamos firmes, né? Vou ler apenas uma aqui, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, diz versículo 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor, né? De mantermos firmeza em Cristo Jesus. Nosso caráter fundamentado nele vai estar protegido da variação de circunstâncias. Okay? Então, eu espero de coração que durante essa semana, quando os agrupos se reúnem, e aí todo mundo lá reunido, se encontrando aí virtualmente, que seja um tempo produtivo de oração, que seja um tempo produtivo de conversar sobre formas como o Senhor quer que você cresça, talvez já se preparando e pensando, olha, eu vou levar uma coisa, né? Também não pega a lista toda e diz, eu preciso crescer em tudo, né? É difícil mesmo. Aí você não vai ter passos práticos de mudança. Escolhe uma que o Senhor tem falado forte ao seu coração. Eu dei exemplo aqui da hospitalidade, para você pode ser simplesmente, olha, eu quero fazer valer minhas opiniões e meus direitos, eu exerço isso o tempo todo, sou controlado por essa sede de justiça, mas justiça de acordo com os meus parâmetros, não do Senhor, e eu quero me arrepender disso, quero crescer nisso, confesse isso. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, diz Provérbios 28:13. Então, talvez seja um tempo produtivo no grupo essa semana, justamente falando sobre esses pontos levantados no sermão. Tá bom? Bom, espero que tenha sido uma boa revisão, espero que tenha sido útil para você, conforme você está aí digerindo tudo que você ouviu ontem e vai conversar durante essa semana no agrupe. Se por alguma razão você ainda não está num agrupe, é tempo de conversar com algum dos líderes de agrupe, de perguntar no grupo da igreja, descobrir algum que talvez esteja próximo de você. Não que localização agora seja importante, mas talvez algumas pessoas que você sabe que você tem alguma entrada, alguma porta de acesso aí que tem um agrupe e você já pega uma carona, né? É interessante, irmãos, mas nesse contexto agora, o tamanho da sua casa não importa para o tamanho do agrupe, tá certo? Talvez só a tela do seu computador ou do seu celular para caber todo mundo lá. Vamos fazer uso disso e nos estimularmos aí nas reuniões dos pequenos grupos, os nossos agrupes, tá bom? Bom, nas nossas lives aqui de Palavra Pastoral, logo depois disso, nós temos nos encontrado no Google Meet para um tempo de oração.
3 ou 4 irmãos orando, talvez em específico por essas questões. Hoje não vai ser diferente. Eu vou encerrar aqui e nós vamos nos encontrar, vou mandar o link nos grupos oficiais da igreja para que você acesse essa reunião de oração e lá a gente se encontra, lá a gente conversa um pouquinho rapidamente. Então você entra, muta o seu microfone, nós oramos juntos, depois a gente desmuta, faz uma bagunça lá virtual e aí a gente toca a nossa noite de hoje, tá bom? Deus abençoe você ricamente. Não vou orar encerrando aqui, porque eu irei orar lá na nossa reunião. Deus abençoe e até daqui a pouco. Tchau, tchau.